capítulo 4. Primeiro de Samuel, capítulo 4. Aleluia. Quem achou, diga amém. Primeira de Samuel, capítulo 4, diz assim: E veio a palavra de Samuel a todo Israel. Israel saiu a pelejar contra os filisteus, acampou-se junto a Ebenezer, e os filisteus se acamparam junto a Afeque. E os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair contra Israel. Estendendo-se a peleia, Israel foi ferido diante dos filisteus, porque feriram na batalha no campo uns 4.000 homens. E voltando o povo ao arraial, disseram aos anciãos de Israel: Por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Silo a arca da aliança do Senhor, e venha no meio de nós, para que nos livre da mão dos nossos inimigos. E enviou, pois, o povo a Silo, e trouxeram de lá a arca da aliança do Senhor dos exércitos, que habita entre os querubins. E os dois filhos de Eli, Ofni e Finéis, estavam ali com a arca da aliança de Deus. E sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, todo o Israel gritou com grande júbilo, até que a terra estremeceu. E os filisteus, ouvindo a voz de júbilo, disseram: Que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. Por isso os filisteus se atemorizaram, porque diziam: Deus veio ao arraial. E diziam mais: Ai de nós, tal nunca jamais sucedeu antes. Amém. Pode sentar. Aleluia. Quem está feliz, diga aleluia. Glória a Deus, amém. Amém, amados. Eu quero pregar nesta noite subordinado ao tema Em Busca da Arca, ou Em Busca da Presença. Amém? Todos nós sabemos que a Arca da Aliança é uma figura, ou representa a presença de Deus. Tem como baixar um pouco? Quando você lê a Bíblia de Gênesis, você vai perceber que, quando você lê a Bíblia, você vai perceber que Deus envia, ou Deus manda a criar ou a elaborar a arca, o tabernáculo, a arca, porque a arca ela ia representar o próprio Deus diante ou perante o povo hebreu. A Arca da Aliança, ela foi feita com essa intenção, de que o povo conseguisse observar que Deus estava ali perto. O povo de Israel, quando ele saía ou ele ia de caminho para um lugar ou para outro, a Arca da Aliança estava em meio deles. A Arca da Aliança, ela teve junto a Josué, ela teve com Moisés, ela teve com Josué. Quando Josué conseguiu entrar ou atravessar para Jericó, a Bíblia diz que a Arca da Aliança estava com eles aí. E por causa dessa situação, por causa da presença de Deus em meio dele, o Jordão foi aberto. Eles atravessaram.
Josué e Moisés se importaram muito para ter de perto a Arca da Aliança com eles. E quando você continua lendo, observa também a Davi, ele tendo uma grande preocupação, porque onde ele ia colocar a Arca da Aliança? A Arca da Aliança, ela era importante, como a presença de Deus tem que ser nas nossas vidas. Eu quero que você abra seu coração. Porque diga comigo assim: eu preciso estar perto de Deus. Diga firme e forte: eu preciso estar perto da presença de Deus. Nós acabamos de ler um passagem do livro de Samuel que eu gosto muito e eu prego sobre ele e voltarei a pregar de novo, porque você percebe quando Israel ele estava lutando, batalhando contra os filisteus. Porém, Israel foi vencido, foi derrotado e aproximadamente 4.000 homens morreram. Por causa de que os filisteus vieram contra o povo hebreu e os anciãos perceberam que algo estava errado. Eles perceberam que tinha uma coisa incerta, uma coisa que não estava bem. E eles procuraram observar e observaram que a Arca da Aliança não estava perto de ele. A Arca da Aliança não estava no meio do povo. E é interessante porque eles enviam procurar a Arca da Aliança na cidade de Silo. E quando eles enviam a procurar a arca veio ao encontro do povo, e antes de ela entrar no arraial, a Bíblia diz que o povo começou a gritar e a celebrar com grande júbilo, com grande felicidade e alegria, porque estava próximo à Arca da Aliança. E é interessante porque acontece algo muito diferente nos nossos tempos. Porque muitas vezes estamos observando Deus agir de uma maneira tão especial nas nossas vidas. E o povo está calhado. O povo não se importa, não se interessa. O povo não... É como que não ficasse tão feliz, tão alegre, porque a presença de Deus está no meio. Parece que é algo normal, algo comum. Parece que não é algo diferente. Ou melhor dito, parece que as pessoas já se acostumaram e não se importam. Mas quando você lê o Antigo Testamento, você vai perceber como o povo se interessava por ter a Arca da Aliança perto de eles. E Deus me trouxe aqui para nos motivar e nos exortar que precisamos ficar mais perto de Deus cada dia. E se nós conseguimos analisar nossas vidas e observamos que não estamos conseguindo ter essa sensibilidade em ver se o Espírito Santo está trabalhando e operando em nossas vidas, precisamos ir ao encontro, precisamos ir procurar, precisamos ir dobrar nossos joelhos, rasgar nossos corações, sincerizar-nos com Deus e dizer: Senhor, eu preciso da tua presença na minha vida. Eu preciso, Senhor. Muitas congregações hoje estão morrendo. Portas de igreja estão sendo fechadas.
Existem continentes que você nem se imagina por o continente onde o Evangelho entrou. Mas hoje está frio. Não há presença. E Deus me trouxe aqui para nos motivar, nos exortar. Precisamos procurar a sua presença. Alguém me ajuda aqui no teclado? Precisamos procurar a presença de Deus, querido. Ser cristão, ser pessoa cheia da presença de Deus. Trazer a presença de Deus para nossas vidas. Trazer a presença de Deus para nossas casas. Que esse seja nosso diferencial. Que a presença de Deus faça de nós algo diferente. Escute, a maior evidência que você é uma pessoa cheia de Deus não é o quanto você tem. A maior evidência que você tem Deus na sua vida não é quanto você é próspero. É a presença de Deus. É a presença de Deus na sua vida. É a presença de Deus no seu coração. É que as pessoas consigam enxergar em você e em mim algo diferente. Agora sim. É que me faz lembrar, Eliseu, quando ia profetizar, ele procurava alguém que tocasse o arpa. Então, amados, diga para si mesmo, eu preciso procurar com mais diligência a presença de Deus. A gente não pode ficar longe de Deus. Porque vai ter batalhas que nós não conseguiremos vencer se Deus não está conosco. Vai ter lutas em nossas vidas que nós não vamos conseguir vencer se Deus não está por meio. Precisamos. Quando os filisteus, quando o povo de Israel observou que foram vencidos pelos filisteus, os anciãos disseram, procuremos a arca da aliança. E quando eles traziam a arca da aliança, o povo que estava no arraial, eles começaram a gritar. Eu fico imaginando. Ele observando Deus se aproximando, a presença de Deus se aproximando, e ele gritando, aleluia, glória a Deus, aleluia, Shalom, Adonai, Elohim, Maranata. Tem vezes, amado, que eu sinto que os céus estão se abrindo e a presença de Deus está descendo. E eu começo ainda mais dizendo, aleluia, glória a Deus, aleluia. Porque não é algo comum, não é algo familiar. É a presença de Deus que está em meio nosso. E nós precisamos reverenciar, precisamos ser reverentes, precisamos honrar a presença de Deus. E os anciãos, o povo começou a gritar, aleluia, glória a Deus. Mas seu grito, sua alabança, seu louvor, sua adoração não era de boca fechada. Era que gritavam com força. Ah, pastor, você está exagerando. Não. Literal, diz assim, a terra tremeu por causa de sua alabança, de seu louvor. A terra tremeu. Pergunte para mim por que tremeu. Porque eles honraram a presença. Eles valorizam a presença. E Deus me trouxe aqui para dizer para todos nós aqui. Honremos a sua presença, valorizemos Ele. Valorizemos a presença que está na sua vida, que está na minha vida, que está neste lugar. Valorize a presença de Deus. Eu quero ser um pouco mais aberto com você nesta noite. Valorizar a presença de Deus. Você sabe que Ele está em meio nosso. Eu preciso prestar atenção àquilo que está acontecendo.
Valorizar a presença de Deus, saber que Deus está falando, Deus está neste lugar. Eu preciso deixar de fazer algumas coisas que me estão distraindo, me estão tirando do lugar onde eu estou. Aí você pergunta para alguém assim: o culto foi chato, não teve nada, não aconteceu nada. Querido, a presença de Deus está neste lugar. Deus só está esperando o teu louvor, tua honra. Deus só está esperando que você comece a honrar sua presença para Ele operar na sua vida, na minha vida. Precisamos cada dia ficar mais perto de Deus, mais perto da sua presença. O povo começou a gritar com grande júbilo e a terra começou a tremer. E quem eles perceberam? Os inimigos perceberam que algo diferente estava acontecendo no arraial dos hebreus. No campamento hebreu, alguém percebeu, os inimigos, aqueles que pelejaram contra eles, contra Israel. Eles diziam assim: agora o que está acontecendo? E quando alguém observou, falou assim: é a arca da aliança que está no meio do povo. Mas a gente faz pouco tempo a gente venceu eles, derrotou eles, quase 4.000 homens caíram. Mas eles estão gritando, eles estão pulando. O que está acontecendo? É a presença de Deus que está no meio dele. E quando eu aplico isso na minha vida, é Deus dizendo-me a mim assim: quizás você foi derrotado uma vez, 2 vezes, 3 vezes, quizás você caiu. Mas se a presença de Deus está na sua vida e você começa a gritar de alegria, e você começa a honrar Ele na vida de você, as pessoas observarão em ti algo diferente, apesar da sua aflição. As pessoas conseguirão enxergar em você uma pessoa diferente, apesar da sua derrota, apesar da sua queda. E perguntarão: irmão, o que está acontecendo com você? Eu ouvi você passar por esta situação tão difícil na sua vida, mas você tem um rosto resplandecente de alegria. E você vai dizer assim: a presença de Deus que está comigo, aleluia. É Deus que está na minha vida. Ele é que me tem fortalecido até aqui. Até aqui o Senhor tem me fortalecido, até aqui o Senhor tem me ajudado, a sua presença está na minha vida. Os filisteus diziam: o que está acontecendo? E alguém respondeu: é a arca da aliança que está no campamento hebreu. As pessoas dirão: o que está acontecendo com esse homem, com essa mulher? E alguém vai responder: é Deus que está no coração dele, é Deus que está no coração dela, é Deus que está na casa dele, é Deus que está na casa dela, é Deus que está na sua família, é a presença de Deus que está na casa dela. Por quê? Porque eles valorizam a presença. Por quê? Porque eles sabem honrar a presença de Deus na sua vida. Eles não tratam as coisas comuns, não. Eles não tratam a Deus como alguém comum, não. Deus é especial, sua presença é especial. Ela precisa respeito, ela precisa valorização, ela precisa ser honrada. Aleluia. Quem está vivo, diga aleluia. Os filisteus perceberam que a arca da aliança estava com os hebreus. E é interessante, porque eles diziam assim:
Deus veio a Arraial e dizia mais: ai de nós, tal nunca jamais sucedeu antes. Aí ele continuava dizendo: ai de nós, quem nos livrará das mãos desses deuses grandes? Estes são os deuses que feriram aos egípcios com tão grandes pragas no deserto. Esforçai-vos e sede homens os filisteus, para que porventura não venhais a servir aos hebreus como eles serviram a vós. Então pelejaram os filisteus. E Israel foi ferido, fugindo cada um para a sua tenda. Os filisteus diziam assim: as coisas antigamente não eram assim. Que Deus é esse? E eles perceberam que era o Deus que tinha livrado a Israel dos egípcios. Eles perceberam que era o Deus que tinha ferido aos egípcios com as pragas. Querido, o Deus em quem você acredita, um Deus em quem eu acredito, tem feito grandes coisas, não simplesmente com vocês, mas com todo um povo que adora a Ele. E os inimigos sabem que nosso Deus é grande e poderoso, e que Ele pode nos livrar de qualquer situação nas nossas vidas. Mas o que me chama poderosamente a atenção, que ainda com a arca da aliança no meio do povo, os filisteus se levantam novamente e derrotam a Israel. Os filisteus se preocupam, Israel se preocupa por procurar a arca da aliança, e quando a arca da aliança está no meio do povo, os filisteus se levantam contra Israel, e Israel novamente foi vencido, foi morto. Aí você, quizás você disse assim: mas agora, o que aconteceu? E uma das perguntas que nós nos fazemos quando dizemos assim: pastor, eu tenho me esforçado para procurar mais de Deus cada dia. Eu tenho me guardado, tenho me consagrado, estou me esforçando por cumprir a palavra, por praticar a palavra, estou me esforçando por procurar de Deus cada dia na minha vida. Eu tenho uma sede, uma fome pela presença de Deus. Eu jejuo, eu oro, me consagro, me congrego, mas eu sinto que cada dia mais uma batalha, uma guerra se levanta contra mim e eu novamente sou vencido. O que acontece? Se eu estou perto de Deus, quando você continua lendo, você percebe que a arca da aliança ela foi raptada. Os filisteus raptaram, roubaram a arca. E eles colocaram a arca da aliança em aquela casa do Deus do filisteu, o Deus Dagom. Ele tem essa brilhante ideia de colocar a arca da aliança perto do Deus dele, o Deus Dagom. Aí vem os soldados filisteus, colocam a arca da aliança, deixam ela aí. Outro dia pela manhã observam que o Deus dele está inclinado perante a arca da aliança. Quizás foi um breve acontecimento, algo por casualidade aconteceu. Quizás ele levanta novamente a seu Deus. E outro dia pela manhã, ele vai de novo observar a arca da aliança, e quando observam ao Deus dele, não tinha mãos, só tinha o tronco. Pergunte para mim por quê, pergunte.
Querido, mas porque quando nós estamos perto de Deus, a nossa batalha já não são nossas, são de Deus. Quando você se preocupa por ficar perto de Deus, quando você se interessa por ficar perto da presença de Deus, quando você tem esse interesse, procurar Deus com sinceridade, e você diz assim: o que está acontecendo? É Deus lutando por você e você ainda não está percebendo. E Deus me trouxe aqui para te dizer: continua perto da sua presença, que Deus está agindo e você não está percebendo. Deus está batalhando, Deus está operando. Os teus inimigos se prostrarão diante da presença de Deus. Os teus inimigos não conseguirão te tocar, te pegar, porque Deus tem Ele prostrado perante a sua presença. Deus me trouxe aqui esta noite para te dizer: o Deus em quem você e eu acreditamos tem poder para fazer com aquele Deus pequeno se prostrar diante da sua presença. Então nós precisamos saber que enquanto nós continuamos ficando perto de Deus, quando nós nos preocupamos mais por procurar de Deus, nossa luta, nossa angústia, nossa tribulação já não são nossas. E se não são nossas, então nossa vitória está garantida. Se você continua lendo, você perceberá que os filisteus já não achavam o que fazer com a arca. Colocavam em outra capilha, em outro lugar, onde tinha outro Deus. E colocavam em outro lugar. E Deus começou a ferir a parte do povo dos filisteus com peste, com praga, com enfermidades. E eles não achavam o que fazer. E eles disseram assim: a gente vai ter que mandar de volta a Arca da Aliança para seu lugar. Mas eles não mandaram a Arca da Aliança sozinha, não. A Bíblia diz que eles mandaram com retribuição. Amados, continuemos perto de Deus, que nosso galardão é grande. A nossa luta um dia vai acabar e Deus nos dará a vitória. E se um dia lembrarmos de Ele, lembraremos como de águas que passaram, porque a vitória é garantida em Cristo Jesus. A Bíblia diz que em Ele somos mais que vencedores, que somos triunfantes em Cristo. Então, amados, procuremos ser cheios da sua presença. Honremos eles. Honremos a presença de Deus. Aleluia. Eu acho que faltava o tecladista. Para finalizar, amados, Hebreus capítulo 9, versículo 4. Ele disse que na Arca da Aliança tinha 3 instrumentos guardados: o maná, a vara de Arão e as tábuas da lei. Uma pessoa que tem Deus na sua vida, ela pelo menos tem 3 coisas fundamentais na sua vida. O maná representa a provisão, certo? Deus nunca vai te abandonar. Não existe justo desamparado, nem sua descendência que mendiga o pão.
Uma pessoa que valoriza e honra a presença de Deus, Deus sempre sustentará ela. Deus sustentou Israel no deserto. Deus pode e vai sustentar nossas vidas em qualquer situação, porque Ele está conosco. Aonde você for, para onde você se dirigir, em qualquer lugar onde você esteja, em qualquer situação que você se encontre, Deus não deixará você sozinho. Ele vai te sustentar. Porque Deus está contigo. A segunda coisa que estava na Arca da Aliança é a vara de Arão. Uma pessoa que tem a presença de Deus na sua vida, ela tem um sinal de Deus chamado autoridade. E estes sinais seguirão aqueles que creem. Em meu nome, diz Jesus, expulsarão demônios, colocarão mãos sobre os enfermos e eles serão curados. E terão poder sobre toda autoridade maligna, sobre todo o poder do mal. Então, se você tem Deus perto, se você tem Deus na sua vida, você sabe que você tem autoridades de parte de Deus delegada em você. Pode se levantar quem quiser. A Bíblia diz que em Jesus nós pisaremos sobre serpentes. Você e eu temos a autoridade de Deus. Por quê? Porque a presença de Deus está em nós. A presença de Deus está nas nossas vidas. Jesus diz assim: eu vou, mas não deixarei você sozinho. Eu enviarei outro Consolador, chamado o Espírito Santo. Ele está na sua vida. Onde você for, aonde você esteja, o Espírito Santo está em você. Você tem autoridade de parte de Deus. Se o inimigo se levantar contra você, se o inimigo gritar em contra de você, você grite mais alto, mais forte, diga: no nome de Jesus, a minha casa, a minha vida, o meu ministério não será destruído. Grite forte, grite com mais autoridade, porque Deus deu para nós autoridade. Use essa autoridade que Deus deu para você. Terceiro, as tábuas da lei. Você lembra que Moisés subiu no Monte Sinai? Ali ficou 40 dias, aproximadamente, e ele ficou e ele recebeu por revelação, por parte de Deus, aqueles 10 mandamentos. A Bíblia diz que as tábuas da lei estavam guardadas na Arca da Aliança. Toda pessoa que tem Deus na sua vida, ela tem revelação de parte de Deus. Se Deus está conosco, Ele vai tratar profundamente na nossa vida. Deus vai te revelar coisas que acontecerão contigo. Deus vai te levantar e vai te revelar coisas profundas. Precisamos ficar perto de Deus.
Fique de pé.